vamos estudar um pouco o uso dos pronomes possessivos e reflexivos. Você vai ficar conhecendo a diferença entre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Muita gente se engana e troca o adjetivo possessivo it's pela forma abreviada de it is, ou seja, it's com apóstrofo, o que está errado. Hi everybody! Mais uma aula de inglês hoje, mais conhecimento para você, mais coisas novas para você aprender. Preste muita atenção, tá? A nossa aula de hoje é uma aula de gramática. Então hoje você vai aprender a usar mais alguns pronomes. É sempre importante, você pouco a pouco vai aprendendo o uso dos pronomes. Eu já dei para você, se não me engano, o uso dos pronomes pessoais. Então hoje a gente vai ver os reflexivos, os possessivos, tá bom? E a partir disso você começa a reconhecer os pronomes dentro das frases. Você começa a identificá-los dentro das frases. Você já sabe a quem pertence do que está se falando ali. Ou então você também sabe com o reflexivo de quem está se falando, em cima de quem a ação está se refletindo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nos pronomes e ver alguns exemplos para que você fixe melhor, tá bom? Então presta atenção, lápis, papel na mão aí e vamos anotando, alright? Vamos lá. A primeira listinha de pronomes está lá, possessives and reflexives. Então vou dar hoje para vocês os possessivos e os reflexivos. Essa lista aqui você já conhece, né? Dos pronomes pessoais, personals. Então tá aqui, I, you, he, she, it, we, you, they. Depois eu tenho esta outra relação aqui que são dos adjectives, dos pronomes adjetivos, tá? My, your, his, her. Depois it's, our, your e their. Então cada um tem o seu. Eu, meu. Você, seu. Ele, dele. Ela, dela. O neutro e dele, né? Do neutro, pode ser dele ou dela. Nós, nosso. Vocês, seus. E eles ou elas, deles ou delas. Você também tem agora uma terceira relação de pronomes possessivos, que são os pronomes propriamente ditos, não os adjetivos. A tradução é exatamente a mesma. Eu, meu, você, seu. Nota que eles são um pouquinho diferentes. O primeiro, o mine, ele é escrito diferente do mine. E o yours, e a partir do yours, né, todos os outros recebem S. Mas não tem importância não, o significado é o mesmo. Esse S aqui não significa que é plural. Então aí eu continuo. Você, seu. Ele, dele. Ela, dela. Nós, nosso. Vocês, seus. E eles ou elas, deles ou delas. E é claro que tem também o neutro, né, que pode ser dele ou dela. Tudo bem? Então você viu que se parece muito, né? As duas relações, elas se parecem demais. Então, por que isso? Porque o significado é o mesmo. Qual é a diferença de um para outro? Por que tem dois pronomes possessivos? A primeira relação, aquela do my, your, his, her, você usa seguida com substantivo. Eu falo, por exemplo, this is my house. Essa é a minha casa. Eu estou te mostrando a minha casa, falo, this is my house. Tá ok? Então eu uso o my e mais o house, que é o substantivo. Agora, se eu quiser simplesmente mostrar a minha casa, você está vendo que é uma casa, não tá? Então eu posso dizer, essa daqui é a minha. Então, this is mine. Então eu não uso o substantivo. Então por isso que o primeiro é chamado de adjetivo, porque ele precisa estar sempre sendo usado junto de um substantivo, tá? My house. This is my house. Agora, o segundo é chamado de pronome porque ele toma o lugar, ele rouba o lugar do pronome. This is my house vira this is mine. Então o mine substitui o my e o house ao mesmo tempo. Tá complicado? Então vamos ver alguns exemplos, ok? Let's go. This is our classroom and that is his classroom. Esta é nossa sala de aula e aquela é a sala de aula dele. Olha os pronomes possessivos aqui. Our junto de substantivo e his junto de substantivo. Qual é o equivalente de our que você usa sem substantivo? É ours. E qual é o equivalente de his que você usa sem substantivo? É his. E aí você vai evitar a repetição de uma palavra, né? Esta é a nossa sala de aula e aquela é a sala de aula dele. Então, para evitar a repetição, você substitui pelo equivalente, pelo pronome possessivo equivalente. E como é que fica a frase? Isso, olha aqui. This is our classroom, essa é a nossa sala de aula, and that's his, e aquela é a dele. Olha esse exemplo de baixo. Jane has found my diary, but she has not found her diary. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a Jane achou a minha agenda,
mas ela não achou a agenda dela. Jane achou a minha agenda, mas ela não achou a agenda dela. Então essa palavra agenda, não está repetindo aqui em cima e aqui embaixo? Eu posso eliminar uma, só que para isso eu tenho que pensar nos pronomes. My é aquele que eu uso com substantivo. Qual que eu uso sem? É o mine. Her é aquele que eu uso com substantivo. Qual que eu uso sem? É hers. Então como é que vai ficar a minha frase? Hers. Então fica, Jane achou a minha agenda, mas ela não achou a dela. Perfeito? Então você aí consegue, substituindo, eliminar a repetição das palavras. Então é só questão de você ter as duas listas e fazer a comparação, tá bom? Vamos lá ver mais dois exemplos? Olha aqui. I finished my homework. Eu terminei meu trabalho de casa. Aqui é uma questão na interrogativa, né? Com did na frente é questão. Então, did you finish your homework too? Então, eu terminei a minha lição de casa. Eu terminei minha lição de casa. Você terminou sua lição de casa também? O que está repetindo aqui? Lição de casa, lição de casa. Então, eu posso eliminar uma. Normalmente a gente elimina a segunda, né? Então, qual é o equivalente de my que você usa sem o substantivo? Porque aqui tem substantivo. Então, qual é o equivalente? É mine. Your está junto de substantivo. Qual é o equivalente que você usa sem? É yours. Então, como é que fica a frase? Isso fica, eu terminei o meu trabalho de casa, minha tarefa de casa, minha lição de casa. Aí eu pergunto, você terminou a sua também? Depois eu tenho my boss, minha chefe, né? Boss pode ser homem ou mulher, mas aqui é mulher. Quer ver por quê? A minha chefe gosta do trabalho dela, tá? My boss likes her work. But she, mas ela, does not like my work. Ela não gosta do meu trabalho. Minha chefe gosta do trabalho dela, mas ela não gosta do meu trabalho. Trabalho, não está repetindo? Então eu posso eliminar, né? Her está junto de substantivo. Qual é o equivalente que eu uso sem? É hers. My está junto de substantivo. Qual é o equivalente que eu uso sem? É mine. Como é que fica a frase? Mine. Então fica, minha chefe gosta do trabalho dela, mas ela não gosta do meu. Perfeito. É isso aí. Então, pronome possessivo, você já sabia uma relação. Agora você ficou sabendo a segunda e é só uma questão de você colocar as coisas por igual, tá bom? Encaixando. Vamos ver o segundo aqui, ó. Os pronomes reflexivos que eu estou apresentando para você agora. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Ele é reflexivo porque ele vai normalmente refletir a ação, olha, em cima do sujeito. Então, myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself é ele mesmo, né? Herself, ela mesma. Itself é o próprio neutro, né? Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. E themselves, eles mesmos. Agora, vamos pegar alguns exemplos para que eu possa mostrar para vocês como é que é usado, tá bom? Então, presta atenção aqui nos exemplos, olha. Matt é o nome do rapaz, né? Shaves every morning. Então, shave é o verbo se barbear. Então, Max barbeia toda manhã, todo dia de manhã. Muito bem, o que vai substituir o Max aqui? Não é exatamente substituir, mas o Max, eu não tenho que falar, ele se barbeia. Então, o que vai refletir a ação em cima do Matt? Matt equivale a he. E he vai ter qual pronome reflexivo como equivalente? Himself. Perfeito. Então, o Matt se barbeia todo dia de manhã. O Matt se barbeia todo dia de manhã. Pois aqui eu tenho Sheila hurt when she fell down. Então o que eu estou dizendo? Que a Sheila machucou quando ela caiu. Sheila machucou quando ela caiu. Eu não tenho que refletir a ação em cima do sujeito, eu não tenho que dizer que ela se machucou. Tenho. Qual é que é o pronome que vai refletir a ação em cima da Sheila, sendo que Sheila equivale a she. Qual é que é o pronome, então? Herself. Então, como é que fica? Sheila se machucou. Sheila se machucou quando ela caiu. Tá ok? Então, você vê que a função básica do pronome reflexivo é jogar a ação em cima do próprio sujeito. Tá bom? Equivale mais ou menos ao nosso se. Tá? Então, vamos lá ver os demais. Olha aqui. I will prepare lunch
for everybody. Então, eu prepararei, eu farei almoço para todo mundo. Eu farei o almoço para todo mundo. Bom, aqui eu tenho que usar um reflexivo que enfatize o sujeito. Ele não vai exatamente refletir a ação para cima do sujeito, mas ele vai enfatizar. I. Qual é o pronome equivalente? Myself. Eu mesmo farei o almoço para todo mundo. Eu mesmo farei o almoço para todo mundo. Depois aqui, we enjoyed at the party last night. Nós divertimos na festa ontem à noite. Eu tenho que jogar um pronome aqui que faça com que a ação reflita no sujeito. Qual é o pronome equivalente de we? Vai aparecer aqui, ourselves. Então, nós nos divertimos na festa ontem à noite. Nós nos divertimos na festa ontem à noite. Tá ok? É isso aí, gente. O pronome reflexivo, ele joga a ação para cima do sujeito. É só uma questão de você dar uma estudadinha. Para terminar por hoje, presta atenção aqui no que a gente tem aqui no final para traduzir. Olha, eu coloquei um provérbio, né? Então eu disse assim: The defect of equality is that we only desire it with our superiors. Isso quer dizer o quê? Que o defeito da igualdade, de você querer igualdade, de você almejar a igualdade, é que nós somente a desejamos com os nossos superiores. Então você pode traduzir: o defeito, o problema da igualdade é que nós somente a desejamos com quem está acima de nós. Do Henry Beck. Não é verdade? Você, quando se compara com alguém, você está sempre se comparando para cima, né? Quem, afinal de contas, vai querer igualdade com quem está para baixo? Só que sempre para cima é mais difícil, tá bom? Bom, deixando a filosofia de lado, hoje o que a gente aprendeu? Pronome possessivo da segunda relação, aquele que você usa sem substantivo. E pronome reflexivo, aquele que pode enfatizar o sujeito, ou então, por outro lado, pode também refletir a ação em cima do sujeito. E por hoje é só. Mais assunto tem nas próximas aulas, tá bom?